Cristo, segundo escreveu João. Localize aí o capítulo de número 11. Glórias a Deus. Capítulo número 11. Encontrando o capítulo 11, você vai ao versículo número 20. Vamos ler apenas um versículo para uma breve meditação nesta oportunidade. João capítulo 11, versículo 20, está registrado assim a santa e preciosa palavra de Deus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Somente esse versículo para a nossa meditação. Se assente, por gentileza. Eu quero tributar ao Senhor honras e glória pela oportunidade e privilégio que Deus nos concede de mais uma vez poder estarmos na casa do Senhor e poder também ministrarmos a preciosa palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite, louvando ao Senhor Jesus Cristo, exaltando a Ele, aos departamentos que cantaram com muita excelência, os 4 departamentos adoraram ao Senhor com muita excelência, e isso é bom, que chega diante do trono da graça de Deus, fortalece a nossa vida, alimenta a nossa alma e nos faz prosseguir de vitória em vitória. Continue sempre assim adorando ao Senhor com esse entusiasmo, com essa alegria no coração, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, e enquanto nós adoramos, expressando a Deus em forma de palavras e adoração, Deus está curando a nossa alma, Deus está sarando as nossas enfermidades, Deus está trabalhando em áreas das nossas vidas que nós não estamos nem imaginando, mas no momento da adoração, o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Queridos, nós estamos hoje em um culto com o departamento da família. Eu louvo a Deus por Deus ter colocado esse projeto no coração do nosso pastor presidente, para que uma vez por mês nós pudéssemos ter em todas as congregações o culto com o departamento da família. Isso está acontecendo nesse exato momento nas 161 congregações que temos aqui na cidade de Campinas. Todas elas estão hoje em um culto com o departamento da família. Isso é muito importante porque a família é algo que não nasceu no coração de Deus, mas está no coração de Deus. Desde o princípio da eternidade, Deus olhou para a terra e viu que a terra era sem forma e vazia, e Deus precisava colocar nela uma família para poder habitar nessa terra. E é então que Deus forma o homem do pó da terra, e formando o homem do pó da terra, Deus tira uma das suas costelas, faz a primeira cirurgia e forma uma bela mulher e devolve e entrega ela a Adão. Ali nasce a primeira família na face da terra. E nós estamos em um culto que nós podemos adorar a Deus, podemos exaltar ao Senhor e podemos também ser ministrados pela preciosa palavra de Deus. É um culto onde nós recebemos orientações para poder cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, marido cuidar da esposa, esposa cuidar do marido, mãe e pai cuidar de filhos, filhos ajudarem a cuidar do pai e da mãe. O cuidado, ele é recíproco para todos os membros de uma casa e de uma família. Então é muito importante esse culto porque nós tratamos de assuntos referentes à família. E nós acabamos de ler um versículo aqui na preciosa e santa palavra de Deus, de muita importância para nossos dias, para a nossa atualidade. Nós estamos diante de um versículo que fala a respeito de uma grande família, Marta, Maria e Lázaro, uma família de uma cidade tradicional chamada Betânia. E quando eu olho para a palavra de Deus, não vou aqui falar sobre a morte de Lázaro, não é esse o assunto, mas eu quero caminhar com os irmãos e pensar dentro do versículo em que ora nós acabamos de ler, que a nossa vida, como dissemos aqui hoje pela Escola Bíblica Dominical, nós fizemos uma aula com os irmãos aqui hoje, por bondade e misericórdia de Deus, e dentro de um pensamento, nós podemos perceber que a nossa vida, ela é, como disse aqui de manhã, ela é composta de flores e de espinho. Às vezes você sente o aroma, exalar o perfume da flor, mas de repente você sente também o furão do espinho nas suas mãos. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus formou o homem do pó da terra, Deus o capacitou de uma inteligência extraordinária, não existe mais ninguém
na face da terra que tem a inteligência que o homem tem. Tanto é que o homem, com a sua inteligência, ele criou a energia, ele colocou um avião para poder voar nas alturas com mais de 20, 30, 40, 50 toneladas e não desce para a terra, não cai, só cai quando alguma coisa dá errado lá em cima. Com a inteligência que Deus deu ao homem, o homem formou uma embarcação, e essa embarcação ela flutua sobre as águas, atravessa o Oceano Pacífico e chega no seu destino. Então o homem ele é dotado de inteligência, de sabedoria, o homem é dotado de entendimento, porque Deus assim o capacitou. Então eu quero dizer para você nesta noite, já aproveitando aqui a oportunidade, para que você alegre o seu coração, alegre a sua alma, porque você é uma pessoa extraordinária. Deus te capacitou com inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu entendimento para poder sobreviver e sobressair mediante as situações e as circunstâncias que vêm sobre a sua vida neste mundo. E quando nós estamos aqui neste mundo permeando por essa terra, a Bíblia diz que o nosso espaço de tempo aqui, ele é um espaço de tempo muito curto. Nós vamos chegar a 70, 80 anos, 90 anos de idade, e com muita robustez e saúde, se assim Deus permitir, algum de nós chegaremos aos 100 anos de idade. Mas sabemos nós que quando mais a idade vai se aproximando, nós estamos indo de encontro com a morte, porque a morte é algo que nós não temos como bloquear. Você consegue bloquear uma amizade que você não quer, você consegue bloquear um falso amigo, você consegue bloquear uma pessoa que você não quer ter contato com ela. Mas a morte não existe meios de nós bloquearmos, não existe meio de você dizer, eu não vou aceitar e não vou receber a morte na minha casa. É algo que todos nós vamos receber na nossa casa um dia. Mas a Bíblia Sagrada, ela apresenta para nós que quando isso aconteceu na casa de Lázaro, quando a morte visitou Lázaro, a gente percebe que Jesus foi procurado para poder resolver a situação. E a Bíblia diz que Jesus atrasou propositalmente 2 dias para ir ao encontro de Marta e de Maria. E depois desse atraso, Jesus vai ao encontro daquela família para poder resolver ali uma situação que estava já estabelecida. Ao olhar humano, a ótica humana e a visão humana, não teria mais retorno para Lázaro, porque quando a vida se finda, quando a morte chega, não existe mais o que se possa fazer. A medicina não consegue devolver a vida para um homem. A medicina não consegue devolver o respiro para uma pessoa. A medicina não consegue fazer o coração voltar a bater acelerado. A medicina também não consegue fazer o cérebro voltar a trabalhar. Mas nós servimos a um Deus que tem o poder nas mãos. Nós servimos a um Deus que pode fazer o coração que está parando bater acelerado. Nós servimos a um Deus que pode fazer o cérebro que está morrendo voltar a funcionar dentro das suas normalidades, porque Ele é o Deus da causa perdida, Ele é o Deus do impossível. E eu quero dizer para você que está no culto desta noite, no culto do departamento da família, quem sabe você chegou e veio a este culto dizendo, Senhor, as coisas para mim estão caminhando de mal a pior. Quem sabe você está dizendo, Senhor, o meu relacionamento, a minha vida conjugal lá em casa, ela não está bem, parece que eu estou sentindo e percebendo que as coisas estão caminhando de mal a pior. Mas eu quero dizer para você esta noite, que Jesus está neste lugar, o Deus que muda a história, o Deus que muda a causa, o Deus que muda a circunstância, está presente no culto, o culto de louvor e adoração. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua causa, Deus pode te dar vitória no culto desta noite. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para a história desta família, uma família bem sucedida. Lázaro, um homem de posses, Marta e Maria, 2 mulheres reconhecidas na cidade, 2 mulheres de posição na cidade por onde elas moravam. Mas a Bíblia diz que a morte chegou por lá. E quando a morte passou por lá, Jesus, como disse, atrasou para poder estar ali. Dentro do propósito divino, Jesus atrasou. Não é que Jesus chega atrasado, mas Jesus tinha um plano estabelecido, e o plano de Deus, como disse aqui de manhã, ele é um plano perfeito. Então nós não podemos interromper um plano de Deus. Quando Deus ele entra em ação para poder fazer algo na nossa vida, mesmo que aquilo traga dores e sofrimento para o nosso viver, o plano de Deus, a vontade de Deus, por ser soberana na nossa vida, ela vai prevalecer. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele atrasa propositalmente 2 dias para ir à casa de Lázaro. E depois que Jesus chega ali, a Bíblia diz que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Então, 2 com 4, 6 dias de atraso. Jesus chegou ali atrasado para poder resolver uma situação.
Na ótica humana, quando você tem uma consulta marcada e você não comparece no horário, o médico vai dizer para você, olha, você perdeu a consulta, você chega na recepção, a recepcionista fala, olha, a sua consulta era 6 dias atrás ou 4 dias atrás. E não tem vaga mais, não tem como nós te encaixarmos aqui para poder fazermos o seu atendimento. E na visão humana, você tem que remarcar uma outra consulta para poder passar pelo médico, para poder ser avaliado. Quando Jesus chega ali na casa de Marta e de Maria, a Bíblia vai dizer para nós que quando Maria, ela ouve dizer que Jesus estava se aproximando, a Bíblia diz que ela saiu correndo ao encontro de Jesus. Marta, melhor dizendo, ela saiu correndo ao encontro de Jesus, porque ela ouviu dizer, Jesus está chegando. E quando ela percebe e ouve dizer que Jesus está chegando, ela deixa todas as suas dores, deixa todo o seu sofrimento, deixa todo aquele momento conturbado que ela estava vivendo e sai ao encontro de Jesus. Porque saindo ao encontro de Jesus, ela tinha no seu coração um entendimento e na sua mente que Jesus poderia mudar aquela história. Jesus poderia fazer alguma coisa em favor daquela situação. Mas a Bíblia vai dizer para nós também que Maria, ela ficou em casa. E esse versículo ele prendeu a minha atenção justamente por isso, porque a Bíblia diz que uma saiu e a outra ficou. Ora, observe que as duas estavam no mesmo sofrimento. As duas conheciam Jesus, as duas estavam sempre aos pés de Jesus. Jesus sentava à mesa para poder almoçar, fazer a janta, tomar o café da manhã com os 3 irmãos. Mas um estava sepultado, 2 estavam em casa chorando a morte do irmão, e agora só Marta sai ao encontro de Jesus, e Maria fica em casa chorando, lamentando a perda do seu irmão. E quando eu olho para isso, eu aprendo uma grande lição aqui, que Jesus chegou e começou a conversar com Marta. Marta abriu o coração para Jesus, e disse para Jesus sobre os seus sentimentos, sobre as suas dores, sobre a sua frustração de Jesus não ter chegado a tempo no pensamento dela para poder resolver aquela situação que estava ali estabelecida. Observe que o problema era grande. Não tinha saída nem para Marta, nem para Maria. Também para os amigos de Lázaro também não tinha saída, porque Lázaro estava sepultado há 4 dias. Mas Jesus tinha chegado ali em Betânia. E Jesus tinha um endereço certo para poder ir, que era a casa de Marta e de Maria. Aleluia! Queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós observamos, como disse aqui de manhã, volto a frisar, porque o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração forte sobre isso, porque eu tenho certeza que existe alguém no culto desta noite, que está precisando e necessitando de ouvir a palavra, que Deus liberou ao meu coração e eu quero transmitir para a sua vida. Frisamos aqui de manhã que a nossa vida ela é feita como se fosse um bolo. O bolo tem o seu recheio, o recheio do bolo ele é gostoso. E frisei aqui de manhã que tem o chantilly que muitos de nós não gostamos. Mas essa é a vida que nós vivemos. Deus nos dotou na face da terra com sabedoria, com entendimento, com graça. E existem coisas que eu não gosto, existem coisas que você não gosta, existem coisas que eu não quero e existem coisas que você não quer. Mas que está dentro de um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! E nós precisamos pegar a nossa parte do bolo e saborear. Mesmo que vai doer em nós, mesmo que vai doer em você, mas é a vontade do Eterno. Aleluia! E a vontade dele vai sempre prevalecer na nossa história. Para Marta e para Maria, era uma situação de adversidade muito grande. Perdeu um irmão amado, perdeu um ente querido, sabia que Jesus poderia resolver aquela situação, mas Jesus não chegou na visão humana a tempo para poder resolver aquela situação. Mas quando Jesus chega e Marta começa a conversar com Jesus, aí Jesus pergunta, onde está o moço? Vocês acham que Jesus não sabia? Olha que pergunta que Jesus faz. Aonde é que está Lázaro? Aí Marta diz, Senhor, vem ver. Aleluia. Glórias a Deus. Há um segredo nesta fala de Marta com Maria. Quando ela chama Jesus para poder ver, é porque ela queria mostrar para Jesus aonde estava o problema. A situação estava estabelecida. E ela disse, Senhor, vem comigo que eu vou te mostrar onde está o problema. Aí a Bíblia diz que Jesus vai com ela. E antes de Jesus ir com ela, Jesus mandou chamar Maria. Marta volta correndo para casa e disse, olha, Jesus está te chamando. Ele quer falar com você, ele tem uma palavra
para poder liberar ao seu coração. E a Bíblia diz que Maria levantou de onde ela estava e foi poder ouvir Jesus. Aleluia. Foi ouvir Jesus. Queridos, em um culto de família, nós estamos reunidos e você precisa de direção de Deus para a sua vida. Você precisa tomar decisões para o seu viver. Você precisa de direcionamento de Deus da sua existência. E para poder receber o direcionamento de Deus da sua existência, você precisa procurar Jesus. Jesus é a pessoa mais assertiva para a sua história. Jesus é a pessoa mais direcionada para poder te dar o conselho certo, para você tomar a direção certa, para você seguir o caminho certo, para que você possa alcançar a vitória de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Interessante que Marta, quando procura Jesus, ela ouve dizer que Jesus está chegando em Betânia. E ela corre para poder encontrar com Cristo. Irmãos, quando o problema é grande demais, quando a situação está caótica, você tem que ir até Jesus. Aleluia. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Marta ouviu dizer, Jesus está chegando. Ela disse, eu vou lhe ao encontro. Ou seja, se ele caminhou de onde ele estava, de Jerusalém até Betânia, qual é a minha dificuldade de sair de onde eu estou para ir ao encontro dele? Se ele caminhou mais do que eu, por que eu não posso dar alguns passos para poder ir à direção de Jesus? Aleluia. Tem pessoas no culto desta noite que estão com situações para poder ser resolvidas. E Jesus te convida esta noite. Jesus fala ao seu coração, na instrumentalidade da minha vida, que você precisa ir ao encontro dele. E quando você sair da posição que você está, e ir ao encontro de Jesus, ele vai dar o direcionamento que você precisa na sua existência. Aleluia. Ele está esperando você tomar uma posição. Você tomar uma posição. Quando você tomar a sua posição, ele já está no lugar certo te esperando para poder abençoar a sua vida. Marta saiu. Maria ficou em casa chorando. Observe aqui que quando nós estamos em situações como esta, ou outra situação semelhante a esta, que o desespero bate na nossa vida e toma a nossa alma, nós só sabemos chorar. Porque o choro é um recurso que Deus deu ao ser humano para ele poder expressar o seu sentimento. Nós choramos quando estamos alegres, e a lágrima ela é diferente. Mas nós choramos também quando nós estamos tristes, e a lágrima do choro também ela é diferente. Porque nós liberamos partículas na lágrima do choro de felicidade, e liberamos partículas na lágrima do choro também de amargura, ou de tristeza, ou de aflição. E essa lágrima em que nós liberamos, tanto de alegria quanto de tristeza, ao liberar essa lágrima, você tira um peso da sua alma quando você chora. A alma, ela se sente aliviada com o choro, sendo ele de alegria ou sendo ele de tristeza. E Jesus foi exatamente para isso, para poder fazer Marta e Maria chorar novamente. Aleluia. Já havia chorado alguns dias atrás, mas Jesus chegou ali exatamente para isso, para poder fazer aquelas duas mulheres chorar novamente. E você vai me perguntar, mas pastor, por que Jesus trabalhou desta maneira? Porque precisava ser liberada, irmão Maurício, a lágrima da tristeza. A lágrima da tristeza sendo liberada, aí entraria a ação de Deus para converter o choro em riso. Aleluia. É por isso que o próprio Jesus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela desbrocha ao amanhecer do dia, ao alvorecer da alva. A alegria de Deus vai brotar na sua vida, na sua casa e na sua existência. E observe que Jesus chamou Marta
para poder ir ao sepulcro. E quando Jesus ali chega, a Bíblia diz que a multidão estava chorando. Os judeus choravam a morte de Lázaro. E alguns indagavam dizendo, olha, não poderia ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ele que levantou o paralítico, impedisse que Lázaro viesse a morrer? Aí a Bíblia diz que nesse momento Jesus chorou. Jesus não chorou pela morte de Lázaro. Jesus chorou pela incredulidade que estava no coração do povo. Entende o mistério? Jesus chora quando eu e você duvida das promessas dele. Jesus chorou, não pela morte de Lázaro, porque quando ele foi procurado para ir à casa de Lázaro, Jesus disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida, para que o nome do Pai seja glorificado nessa situação. E depois que Lázaro morreu, Jesus disse para os discípulos, olha, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Sabe por quê? Porque no olhar de Deus, na visão de Deus, pegue isso e guarde no seu coração. No olhar de Deus não existe morte. Deus não enxerga a morte diante dele. Porque para Deus eu morro hoje e vivo amanhã. Quando você está dormindo, você está morto para Deus e vai ressuscitar no dia seguinte. Então para Deus não existe morte. Para Deus nós estamos dormindo, passando um período de descanso, adormecido. Foi por isso que Jesus disse, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Aleluia! Glória seja dado ao nome do eterno Deus. Na sua vida, existem sonhos e projetos que estão adormecidos. E com os sonhos e projetos que estão adormecidos, você está adormecido também. Mas Jesus, nesta noite, está presente neste culto. E aonde ele chega, ele vai direto na situação. Jesus perguntou para Marta, onde ele está? E Marta disse, Senhor, vem ver. E Jesus foi lá e viu a situação que Lázaro estava. Uma situação caótica, irreversível, a visão humana. Aí Jesus olhou e disse, olha, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. O seu irmão está morto, mas eu vou despertá-lo do sono. Glória seja dada ao nome do eterno e soberano Deus. Queridos, Deus nos chamou para poder seguir à frente. Deus te chamou para poder ir adiante. Não importa a situação, a circunstância que você está atravessando por ela. Porque para cada um de nós, Deus prepara um caminho na terra. O meu caminho para servir a Deus é diferente do seu. As minhas lutas são diferentes das suas. Nenhum de nós que aqui estamos passamos por lutas iguais. Para cada um, Deus prepara uma trajetória nesta vida. Só que nessa trajetória, Deus tem surpresa preparada para cada um de nós. Aleluia! Tem o bolo, mas existe a cereja do bolo. E a cereja do bolo é a vitória que Deus está colocando sobre a sua vida. A cereja do bolo é a vitória que Deus vai colocar sobre as suas mãos. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento, ele faz parte da nossa existência. Não pensamos nós que por sermos salvos em Cristo Jesus, não vamos enfrentar sofrimentos e sabores, aflições, não vamos passar por períodos de tristeza, por períodos até de amargura na nossa vida, na nossa alma. Você pode perguntar, mas pastor, isso é normal a um crente passar? É normal a um crente passar, porque Jesus também passou por esses momentos de tristezas e amargura. Jesus disse quando ele estava próximo da morte, a minha alma está amargurada até a morte. Se ele passou, quem sou eu, quem é você para não passar? Se Jesus passou pelo caminho do sofrimento, eu e você vai passar também. Andam pregando o evangelho aí que crente não passa por prova. É mentira do diabo. Crente passa por prova sim. Crente enfrenta luta sim. Crente passa por adversidade sim. Sabe por quê? Porque Deus está moldando a sua conduta. Deus está moldando o seu caráter. Trabalhando na sua personalidade para poder te dar vitória. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus disse, no mundo vocês terão aflições.
Não é só uma. Está no plural, aflições. Ou seja, termina uma, começa a outra. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos nem respirar. Você sai de uma prova e vai falar, ufa! Aí você fala, não acredito, estou entrando em outra. Sabe por quê, irmãos? Deus te dotou de sabedoria. Aleluia. Deus te dotou de entendimento. E nessas provas, nessas situações todas, Ele vai te habilitando para vencer uma após outra. Você vence uma luta, vem uma guerra. Aí você vence a guerra, vem uma batalha. E assim vai indo sucessivamente. Só que você não para de vencer. Isso que é importante. Nós não paramos de vencer. Porque posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E é Ele que nos habilita para a peleja. É Deus que coloca nas tuas mãos as ferramentas necessárias para você vencer cada peleja, cada guerra, cada embate que você enfrenta no mundo. E olhando para a vida dessas duas irmãs aqui, talvez perdida dentro da sua própria existência, da sua própria história, e procurando uma saída para os acontecimentos, não encontrava. Quantas das vezes nós estamos desta maneira? Quantas das vezes você está nessa mesma situação, procurando uma saída, para entender as coisas que estão acontecendo na sua volta, ao seu redor, e você não consegue encontrar? Sabe por quê? Porque você não foi até Jesus ainda. Aleluia. A solução para tudo é Cristo. Cristo resolve o seu problema, independente do tamanho que ele seja, independente da equação que ele vai dar. Você tem um Cristo que é matemático por excelência. Ele sabe fazer a conta sem errar uma vírgula, sem errar um número, porque Ele é perfeito na eternidade e Ele trabalha em prol daqueles que nele espera, daquele que nele confia. Aleluia! E Deus nos trouxe ao culto desta noite para dizer para mim e para você que, como família, nós precisamos ajudar uns aos outros. Quando Marta saiu e Maria ficou, a Bíblia não diz que Marta saiu e chamou Maria. Vamos comigo que o mestre está chegando. Marta respeitou o momento de Maria. Mas quando Jesus mandou chamar, aí Marta foi lá e falou com Maria, Maria, o mestre está te chamando. Isso é ajuda. Ela poderia, em outras palavras, dizer, olha, eu saí correndo para poder falar com o mestre e você ficou em casa. Mas ela não ignorou a fala de Cristo. Ela correu para sua irmã e disse, olha, o mestre está te chamando. Como família, queridos, existem situações que você precisa intervir dentro da sua casa para que Deus te abençoe. Para que a família seja abençoada por Deus. Eu vejo aqui a fala de Marta com Maria. Uma fala de amor. Uma fala de carinho. Em um momento de adversidade. Por quê? A solução estava diante dela. E ela disse, olha, eu não vou participar da bênção sozinha. Jesus está te chamando, vamos comigo. Ele quer falar com você. Aleluia. Deus é extraordinário. Permita-me usar a palavra Jesus é fantástico. Porque Ele trabalha em áreas das nossas vidas que nós não entendemos. Ele vai lá na nossa parte íntima da nossa vivência, do nosso sofrimento, aonde ninguém pode ir, aonde o olhar humano não pode chegar. É lá que Jesus vai e atua. Aleluia. O chamado de Jesus para Maria foi exatamente isso. Eu vou trabalhar onde ela está sofrendo mais. Ela precisa ouvir a minha voz. Então, Marta, faça-me um favor. Vai lá e chama sua irmã, fala que eu quero falar com ela. Aleluia. Parece-me que vejo com os olhos da fé. Marta levantando, arrumando a trança do cabelo.
toda despenteada, toda desajeitada, porque estava em um período de luto, e vai ao encontro de Cristo. Aleluia. A expectativa se retorna para Jesus, para as duas irmãs, e Jesus chega diante do túmulo, olha para aquela situação de adversidade e faz uma oração a Deus. Graça te dou, Pai, porque sempre o Senhor me ouve. Aí Jesus intercede a Deus e dá uma ordem para Lázaro. Aleluia. Observe que Jesus não falou com a morte, Jesus falou com Lázaro. Queridos, Jesus não fala com o seu problema, Jesus fala com você. E através da sua vida o seu problema é resolvido. Jesus não tem satisfação para dar ao inferno. Jesus não tem satisfação para dar ao demônio, sabe por quê? Já foi vencido por ele na cruz do Calvário. Aleluia. Nós damos satisfação para alguém quando alguém é superior a nós. Quando você tem alguém superior a você, você precisa dar satisfação a ele e a ela. Agora, quando você está em um grau de superioridade, como Jesus estava e está, Jesus não deu satisfação para a morte. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Morte, não quero nem saber para onde você vai. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não falo com a morte, eu falo com pessoas. Aleluia. E Jesus fala contigo esta noite. Jesus fala o seu coração esta noite. Ele fala a sua alma esta noite, porque existem coisas dentro de você que precisa voltar a viver. Aleluia. Glórias a Deus. Existem coisas que precisa voltar a viver. E Lázaro saiu para fora. Para onde a morte foi? Pegou o seu caminho. O mesmo caminho que ela veio, ela voltou. Querido, o problema que está diante de você na sua vida, o mesmo caminho que ele veio, Deus vai usar para poder voltar. Receba essa palavra em nome de Jesus. O mesmo caminho que veio vai ser usado para poder retornar. E Deus vai te dar vitória. Deus já está te habilitando para poder receber a sua vitória no culto desta noite. Aleluia! Deus está trabalhando nesta causa que você está envolvido nela. Esta situação que você está passando não é para vergonha, não é para desprezo, não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Você vai voltar aqui para poder contar o testemunho da vitória. Aleluia! Porque Deus está trabalhando nesta causa. Lázaro saiu para fora, todo amarrado, todo envolto em tecidos. Aí Jesus dá uma ordem para os discípulos: desatai-o, tira todas as amarras que está sobre a vida dele e deixa ele ir. Glória a Deus. É assim que Cristo faz. Ele tira todas as amarras que está sobre a sua vida e te projeta para poder caminhar. Para onde você vai eu não sei, mas eu sei que você vai caminhar. Aonde ele vai te levar eu não sei, mas eu sei que você vai caminhar. Quem sabe você entrou aqui no culto desta noite pedindo a Deus uma resposta para a sua vida, porque você precisa prosseguir. Desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Os impedimentos vão cair por terra. Os embaraços vão cair por terra. E Deus vai te levar aonde Ele quer te levar. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, porque é plano dele estabelecido para o seu viver. Aleluia! Deus trabalha em situações e em causas que nós seres humanos não conseguimos trabalhar. Mas o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito, volto a dizer. E após Lázaro ser desatado, Lázaro começou a caminhar. Imagina a alegria da multidão. A mesma multidão que foi sepultar Lázaro começa a fazer o caminho de regresso para casa. Vamos para a casa de Lázaro, vai ter um grande culto de ação de graças lá. Aleluia.
E sabe quem vai pregar no culto? Jesus. Aleluia. O mesmo que ressuscitou ele. Ele vai pregar no culto da casa de Lázaro. Vamos todo mundo para lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando a vitória chegar nas suas mãos, ela está chegando, sinta o cheiro dela. Não esquece de render um culto de ação de graças a Ele. Não esquece de tributar ação de graças a Cristo. Porque existem coisas, irmãos, da nossa vida que nós conseguimos fazer. Mas tem coisas que eu e você não conseguem fazer. Uma delas é mexer no coração de um homem ou de uma mulher. Você não consegue mexer, mas Deus consegue. O coração pode estar duro. O coração pode estar pervertido. Mas Deus consegue ir lá e trabalhar. E quando Ele trabalhar na situação, lembre-se, eu vou render um culto de ação de graças ao meu Senhor. Porque Ele reverteu uma situação que eu não poderia reverter. E agora eu posso render graças ao nome dEle. Marta e Maria, a Bíblia diz que depois disso, elas fizeram um grande banquete em casa. E Jesus se assentou à mesa para poder render graças ao Pai por tudo quanto Deus havia feito. Caminhos há de ser trilhados, amarras há de ser soltadas, vitórias há de ser alcançada, corações há de se alegrar, vidas glorificará o Senhor por sua vitória que Deus está te dando. Mas renda um culto de ação de graças ao Senhor. Mesmo que seja você e mais um. Porque Jesus Cristo disse em suas palavras, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu presente no meio deles. Pode acontecer de ser você e seu esposo, você e sua esposa, você e seu filho ou sua filha. Somente 2 pessoas. Mas renda o culto de ação de graças ao Senhor. A vitória vai vir sobre a sua vida. Eu creio que Deus está dando direcionamento para pessoas do culto desta noite. Deus está falando ao meu coração que está abrindo porta para pessoas entrarem no culto desta noite. Então não se preocupe. Foi lido aqui esta noite. Não fiqueis ansioso pelo dia de amanhã, pelo que comer e pelo que vestir. Porque assim como Deus alimenta os passarinhos, que não planta, não fazem celeiros, mas o seu dia a dia Deus dá a ele alimentação. Quanto mais a vós, que é filho de Deus, que valeis muito mais que um pardal ou um pássaro qualquer. O cuidado de Deus, irmãos, Ele é eterno para a minha vida e para a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em momento de adversidade, não desespere o seu coração. Ouça a voz de Cristo e vai ao encontro dele. Ouça a voz de Cristo e vai ao encontro dele. Marta ouviu dizer, Jesus está chegando. O que ela fez? Eu vou encontrar-me com ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Existem encontros e encontros. Existe encontro que às vezes você marcou e a pessoa não foi, né? Aqueles primeiros namoricos, quantas furadas de bolo teve, né? A pessoa marcou o encontro, o outro não foi. A decepção veio, a frustração veio. Nossa, eu cheguei no local do encontro, esperei a pessoa e a pessoa não chegou. Mas com Jesus é diferente. Quando você vai ao encontro do Mestre, Ele está te esperando. Aleluia. Ele está te esperando. Ele vai à sua direção, Ele não deixa você caminhar sozinho. Você caminha 1 légua, Jesus caminha 2, para poder te dar vitória. Armazena essa palavra no seu coração, na sua alma. E receba da parte de Deus a vitória para a sua vida. Receba da parte de Deus aquilo que Deus trouxe para o seu viver. E seja por Ele abençoado para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossas vidas e em nossos corações. E que nós possamos sair no culto desta noite entendendo que Deus é um Deus que cuida. Independente da situação, independente do momento, independente das frustrações que nós venhamos passar nesse mundo, sempre teremos o cuidado de Deus para a nossa vida. Ainda que uma mãe esqueça do filho que ela viu nascer, jamais esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Jamais. Porque Deus não sofre, irmão, de esquecimento. Eu sofro, você sofre com a idade, a gente se esquece das coisas, mas Deus, Ele é soberano. Deus não sofre de esquecimento. Então, se Ele prometeu, descanse o seu coração, descanse a sua alma,
E espere no Senhor, como disse o salmista Davi, que Ele vai te socorrer no momento oportuno. Deus nos abençoe. Querido, nós vamos nesse momento